Então, ficamos bravos com o diabo por causa de todas as coisas que ele faz para nos irritar e falamos de guerra espiritual, que devemos resistir ao inimigo. Na verdade, a Bíblia diz em 1 Pedro, resista ao diabo desde o início, no minuto em que você sente o inimigo vindo contra você, não espere para ver o que ele vai fazer, você o resiste imediatamente. Mas a obediência a Deus, a total e completa obediência a Deus, ainda está na Bíblia e ainda é um assunto realmente importante. Isso não é algo com que as pessoas ficam empolgadas, mas é algo que precisam ouvir. E isso é tão triste, um pouco interessante, mas muito triste. Nós temos podcasts pequenas, não podcasts, postagens no Instagram. Esqueço como essas coisas são chamadas. E eles são trechinhos de 1 minuto dos meus sermões. E o pessoal da mídia coloca nome neles e às vezes eu penso, eu não sei por que deram este nome, mas eles dão esses nomes. Eu posso dizer pelas pessoas que assistem o que, onde elas estão espiritualmente. Eu posso dizer pelo tipo de livro que as pessoas compram, onde estão espiritualmente. Eu posso dizer por qual tipo de... Nós não vendemos muitos CDs mais, vocês fazem downloads, mas você pode dizer como... E sabe, é muito difícil, quase impossível você vender ensinos sobre o orgulho e humildade. É muito difícil vender qualquer coisa sobre a paciência. E eu realmente pretendo escrever um livro chamado Morrendo para Si Mesmo e vamos ver no que vai dar. Quantos aqui me desafiam a escrever este livro? Ok. Este é um dos assuntos mais importantes que precisamos ouvir, mas às vezes as pessoas, não todas, mas às vezes, as pessoas não querem ouvir o que precisam, elas querem ouvir o que as fazem se sentirem bem. E então, eu estava olhando algumas das postagens no Instagram, havia uma chamada Paciência e Perseverança. E 88 mil pessoas assistiram a ela. E então colocamos uma chamada Sente-se e não faça nada. E 188 mil pessoas assistiram a postagem. Agora, o que isto te diz? Isto é como me perguntaram qual é a maior coisa em seu coração. Bem, uma das maiores coisas no meu coração é nós temos que começar a andar em amor. Porque Jesus diz que essa é a única maneira pela qual as pessoas saberão que somos seus discípulos, se nós andarmos em amor. E andar em amor envolve muitas coisas. Isso envolve paciência, bondade, generosidade. E isto envolve o perdão. Tenho dito isso há muitos anos e garanto que cerca de 80% das pessoas na igreja estão bravas com alguém. E a Bíblia nos diz claramente que as nossas orações não serão respondidas se não perdoarmos. Então, se você tem falta de perdão no coração, você nem pode orar. Não perca o seu tempo até que isso se resolva. Mas é difícil. É tão difícil. Eu tenho um livro que será lançado em breve chamado Amando as Pessoas que São Difíceis de Amar. Eu acho que esse vai vender. Mas eu acho que outra coisa que realmente sempre foi muito importante para mim é ver todos nós, inclusive eu, continuando, sabe, crescendo e amadurecendo em Cristo. E não apenas indo à igreja, tendo adesivo no carro e usando símbolos cristãos, carregando Bíblias, mas sendo realmente verdadeiros cristãos. Então, e realmente amar a Deus com todo o nosso coração, sendo obediente a Ele, não importa o que nos custe, não importa o quão difícil seja. Alguém pode dizer amém? Agora, outra escritura sobre a qual eu quero que pensemos, porque vou compartilhar algumas coisas sobre isso. Sabe, a Bíblia nos fala sobre o reino de Deus. Nós somos parte deste reino e o reino de Deus está em você. Está em você. Mas também somos todos nós. E existem leis espirituais que governam esse reino. Uma dessas leis espirituais é você não pode ter falta de perdão no coração e funcionar bem no reino de Deus. Mas uma outra coisa é, e quero que ouça porque isso tem muito a ver com o que eu vou compartilhar, que você deve crer antes de você receber. Vamos estar em modo de ensino hoje. Quero que você vá um pouco mais fundo comigo. Você deve crer antes de receber. Bem, isso é um pouco desafiador, porque se você acredita antes de você receber, isso é um total ato de fé, porque você não consegue ver e não consegue sentir nada ainda. A única coisa que você tem é a promessa de Deus na sua palavra. Há 7.000 promessas aqui. Então nós podemos continuar lendo e ainda não saber todas. Marcos 11, verso 24 e 25 diz... Primeiro fala que se você tiver fé, pode dizer à montanha, caia no mar, e ela tem que cair.
E então diz: o que quer que você peça, crendo que você já recebeu, não está dizendo crendo que você vai receber, diz crendo que você já recebeu, então você vai receber. Primeiro você crê, depois recebe. Agora, infelizmente ele não diz absolutamente nada sobre quanto tempo haveremos de esperar entre o crer e o receber. É aí que entra o teste da fé. É aí que nós temos que ser fiéis e continuar fazendo o que sabemos que é certo e continuar crendo que aquilo que você pediu a Deus está a caminho e vai chegar no momento certo e do jeito certo. Então, isso, acredite que você recebeu. Antes de receber, aplica-se a todos os aspectos de nossas vidas. Tipo, quantos de vocês têm algo em sua vida que, em você pessoalmente, que realmente precisa mudar, com o qual você luta e você simplesmente não consegue superar isso ainda? Ok. O resto de vocês estão cansados ou o quê? Agora eu vou te dizer como se libertar. É muito simples. Pode parecer loucura, mas é a Bíblia e funciona. Ok, digamos que você seja impaciente. Dizemos o tempo todo: sou impaciente, eu gostaria de não ser tão impaciente assim. Deus me ajude a ser paciente. Mas não precisamos orar por paciência, porque a paciência já está em nós. Nós oramos por muitas coisas que nós já temos. Como a paz, ó Deus, me dê a paz. Bem, Jesus já disse: a minha paz eu dou a vocês. Nós temos a paz. Então o que precisamos dizer é: Deus, ajuda-me a usar a paz que está em mim. Ajuda-me a usar a paciência que há em mim. Porque a única maneira pela qual a paciência, o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, todos os frutos do Espírito se desenvolverão em sua vida é através de usá-los. É como músculo. Eu comecei a me exercitar, acho que há uns 15 anos atrás, e eu acho que tinha músculos, mas você não conseguia vê-los. E depois de eu ter me exercitado por cerca de 3 meses, eu estava sentada fazendo um passeio de barco um dia, e eu estava sentada na proa do barco com as pernas apoiadas e eu cocei a parte de trás da perna e eu senti um caroço. Eu pensei: o que é isso? Eu tenho um caroço, a minha perna está tão inchada. Então toquei a outra perna e estava do mesmo jeito. Então eu pensei: são músculos. Eu realmente tenho músculos agora. Então veja, eles estavam lá, mas não começaram a aparecer até que eu usei eles. Então, parte da razão pela qual temos provações e dificuldades em nossas vidas, e agora Deus não nos traz problemas, mas certamente Ele os usa para o nosso benefício quando o inimigo os traz. Então, parte da razão pela qual Deus não remove todas as coisas ruins do nosso caminho imediatamente quando queremos, é porque aquilo nos dá prática. Vocês estão me olhando engraçado? Nos traz prática na paciência, na fé, no crer em Deus, no não desistir, na perseverança, no domínio próprio e no continuar a andar em amor quando as coisas em nossa vida são uma bagunça. E nós temos que ter isso, gente. Então a melhor coisa a fazer quando estamos tendo problemas e estamos sofrendo é dizer: eu estou crescendo. Vai em frente, diabo, dê o seu melhor, ajuda-me a crescer. Estou crescendo e Deus está trabalhando. Amém? Tente isso comigo: estou crescendo e Deus está trabalhando. O único momento em que crescemos é quando fazemos o certo enquanto tudo parece errado. Vale a pena você anotar. Eu vou repetir. O único momento que crescemos espiritualmente é quando nós fazemos o que é certo, quando tudo parece errado. E se isso for fácil para a gente fazer, é porque nós já crescemos naquela área. Certo? Então, agora eu estou há 45 anos na caminhada com Deus, então muitas coisas são... Muito disso de fazer a coisa certa é relativamente fácil para mim agora. Não é difícil perdoar as pessoas, eu só perdoo as pessoas. Porque eu sei que uma das coisas que eu não posso fazer, se eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, uma das coisas que eu não posso fazer, absolutamente não posso fazer, é ter qualquer tipo de falta de perdão em meu coração. Então, se você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida, você não pode ter falta de perdão no coração. Você
Fica diante de Deus, se precisar você deita no chão, você se estica e diz: eu não vou sair deste lugar, meu Deus, até que você me dê a graça de perdoar. Agora, o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma sobre como você vai tratar alguém que te magoou ou ofendeu. Não é um sentimento. Você nem precisa gostar de alguém para amá-lo. Tem pessoas que têm que amar à distância. Amém? Mas nós temos que amar. Deus diz: ame seus inimigos. Isso está muito bem descrito na Bíblia amplificada, sabe? Aqueles que te usam e abusam de você e te tratam mal, você os perdoa e ainda os abençoa. Bem, eu disse: Deus, eu não quero que eles sejam abençoados. Vamos ser reais, eu não quero que eles sejam abençoados. Mas então Deus me mostrou algo. Quando oramos para que Deus abençoe alguém que nos machucou, isso não significa que vão ganhar um carro, uma casa nova. A primeira coisa com a qual Deus os abençoará é com alguma revelação do comportamento deles. A outra coisa que devemos fazer, e para mim são 1, 2, 3 coisas simples sobre o amor. Você perdoa, não importa como se sente. Você as abençoa. Você ora por elas, e é muito difícil orar por alguém regularmente e ainda ficar com raiva delas, sabe? E aqui vem a parte difícil. Se eles precisarem de ajuda, você não imagina o quanto você deixa o diabo irritado quando você faz isso. Eu aposto que ele precisa de algum remédio para os nervos ou algo assim nesses dias, sabe? O mais poderoso nível de guerra espiritual que você pode fazer é ser bom para os seus inimigos. Eu fico feliz que alguém tenha dito algo. Tudo bem. Jesus era filho do homem e filho de Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Ele era um homem nascido de uma mulher, mas Deus era o seu pai. Assim ele era um homem de carne e osso, cheio de Deus. Bem, adivinha, nós também. Então, quando vemos Jesus fazendo essas coisas, são difíceis, como quando as pessoas o acusaram de coisas e ele simplesmente ficou lá e nem tentou se defender. Cara, a gente pensa, isso seria tão difícil para mim? Eu apontaria o dedo na cara deles e diria: se você pensa que vai me tratar desse jeito, tira o seu cavalinho da chuva. E então nos justificamos dizendo: bem, ele é Jesus, é claro que ele conseguia fazer isso. Mas veja, nós também conseguimos, porque na verdade, na realidade, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós e ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Mas temos que crer nisso antes de recebê-lo. Ok, vamos voltar à sua e à minha fraqueza, sabe? Você é impaciente, vive dizendo: eu sou tão impaciente. Isso é para mim também, porque essa talvez ainda seja a minha maior fraqueza. Eu não sou impaciente com Deus, eu posso esperar em Deus, entendo tudo, eu sei que o tempo dele é o certo. Mas, cara, se alguém se atrasa para o compromisso, como na semana passada estávamos indo para uma conferência em Phoenix e vemos uma tempestade de gelo em St. Louis, e o piloto ligou e ele disse: temos um probleminha, eles não podem abrir o portão do hangar porque quando abrem ele sai do trilho e assim não podemos tirar o avião do hangar. Bem, quero que saibam que eu tinha um plano para quando chegasse em Phoenix. E esse era o meu plano. Eu ia comer em um determinado restaurante que eu amo. E então tinha uma lojinha de vestidos maravilhosos do outro lado da rua. Num shopping, lá eu ia fazer as minhas comprinhas. E depois tirar uma sonequinha. E depois eu ia me levantar e me preparar. Mais um pouco eu já vou preparada, mas para minha mensagem naquela noite. Bem, aquela coisinha de avião bagunçou todo o meu plano. Agora é ali que eu tinha que ser paciente, bem? Você nunca se divertiu até que você seja o pregador e sua família pregue as suas mensagens de volta para você. Então, enquanto nós esperávamos no aeroporto, pelas pessoas que iam consertar a porta do hangar, chegar lá, o Dave me disse: bem, sabe, o nosso tempo está nas mãos dele. E então mais alguém disse: isso também vai passar. Eu fiquei. Então mais uma outra pessoa disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E eu disse, cala essa boca. Agora eu só quero ficar chateada. Mas aqui está a boa notícia, tem um pouco de boas notícias também. Provavelmente essa coisa toda durou talvez uns 10 minutos, e então eu tive uma conversa comigo mesma e superei e fiquei bem. Esperei pacificamente. Agora, anos atrás, esses 10 minutos teriam sido até eu entrar no avião e chegar onde eu queria ir e tudo funcionasse da maneira que eu queria que funcionasse. Então, ainda tenho um probleminha com isso. Eu tenho notado ultimamente que eu digo, sabe, eu sou impaciente, essa é a minha maior fraqueza. Bem, o que eu preciso fazer é acreditar que sou paciente. Enquanto ainda estou sendo impaciente. Agora, sei que isso vai parecer loucura, mas apenas ouça. Creia, porque eu sou paciente. Somos duas pessoas. Cada um de nós vive como uma outra pessoa louca. Temos um espírito nascido de novo que quer fazer a coisa certa, e então temos essa carne louca para a qual nós temos que continuar morrendo. Colossenses na Amplificada diz, mate-a. E você diz, como faço isso? Não a alimente. Você pode matar qualquer coisa simplesmente não alimentando. Bem, nós alimentamos a carne quando cedemos a ela. Quando nós deixamos que ela passe fome e vamos em frente e andamos no espírito, um pouco dela morre. Estão comigo? Ok. Quando eu estava tentando aprender a ser uma esposa submissa, o que não foi nada fácil, eu tinha sido abusada por homens por toda a minha vida e eu disse a mim mesma, nenhum homem vai dizer-me o que fazer. Bem, é melhor você esperar um pouco. E então eu fui para a Bíblia e eu descobri que a mulher deve se adaptar. Adaptar? Eu nem conhecia essa palavra. Adapte-se ao seu marido. Adore a ele. Respeite a ele. Subi e eu fiquei. E eu vou te dizer a verdade. Quando eu descobri sobre essa coisa de não alimentar a carne se eu quisesse que ela morresse... Você sabia que você pode ter uma dor real em sua carne? Quero dizer, não é como uma dor física, mas é bem, talvez seja, sabe? Mas você fica assim, Deus... E parecia que Deus estava sempre trabalhando em mim e sempre me mostrando que estava errado comigo, e eu sentia que Ele não estava fazendo nada com o Dave. Alguém aqui me entende? Porque sempre sou eu. É sempre eu, sempre sou eu que está errada, sempre tenho que pedir desculpa, sempre sou eu. E Deus estava lidando comigo muito duramente sobre algo uma vez. Tinha a ver com algo sobre David, ser mais gentil, ser mais doce, algo assim, eu não me lembro bem. E então, e sabe, eu pensei, ele tem alguns pontos que poderia evoluir um pouco mais também. E então finalmente eu perguntei para ele, Deus está tratando com você sobre algo? Ele olhou para mim, pensou por um minuto e ele disse assim, não, acho que não. E então nós dizemos coisas como, Deus está me matando. E é exatamente isso que Ele está fazendo. Ele está matando a sua carne. Enquanto isso está acontecendo, você deve alimentar seu espírito com a palavra de Deus. Vamos lá. Porque aquilo que você alimentar é aquilo que será mais forte. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da contenção que, na verdade, é o domínio próprio. Pensei em pôr um nome mais agradável nisso, só para tornar um pouco mais convidativo. Agora, vou contar uma história. Quando comecei a ser mais séria com Deus, eu ainda fumava cigarros. Eu fumei durante, eu não sei, uns 20, 25 anos ou algo assim. Naquela época, os 3 grandes pecados dos cristãos eram beber, fumar e falar palavrão. Eram esses. Bem, a Bíblia não diz nada sobre fumar, também não diz que isto é bom, que é uma coisa boa a se fazer, mas fala várias vezes de coisas sobre a gula, mas não diz nada sobre fumar. Bem, vamos deixar isso para lá. E ela diz para não usarmos linguagem grosseira, diz para não se embriagar com vinho, mas eram esses, beber, falar palavrão e fumar. Então,
eu realmente sentia que eu precisava parar de fumar e eu sempre disse. Todos digam, ela disse. Eu disse por anos, eu nunca conseguirei parar de fumar. Bem, quanto mais você diz algo, então mais você se convence de que não pode fazer aquilo. Quanto mais você diz não consigo, mais você não consegue. E quanto mais você diz eu consigo, mais você consegue. Então eu dizia, eu sempre fui uma adolescente fofa. Isso significa que eu estava um pouco acima do peso, bem gordinha. E então eu sempre dizia, se eu parar de fumar, eu vou ganhar peso. Se eu parar de fumar, vou ganhar peso. Eu nunca conseguirei parar de fumar. Então toda vez que eu tentava parar de fumar, eu não conseguia. Durava talvez algumas horas, então quando alguma coisa me pressionava, eu ia correndo para o cigarro. E, claro, Dave, ele falou, bem Deus, eu vou fumar até que você tire o desejo de mim. No dia seguinte, ele se levantou e nunca mais fumou. E eu fiquei... Eu disse a Deus uma vez, por quê? Você é tão rigoroso comigo. Eu conheço um monte de pessoas que também são crentes e elas fazem tantas coisas que você não me permite fazer, Deus. Mas ele disse, veja, você me pediu muito, você quer ou não quer? Então eu não posso estar aqui em cima, na TV, em todo mundo, em 100 idiomas e tudo isso parece bom para se falar, eu sou isso, eu sou aquilo e blá, 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 blá. Mas eu tenho que me manter no caminho estreito e fora do caminho largo, que leva à destruição. E isso significa que com o melhor da minha capacidade para onde estou em meu crescimento espiritual agora, eu tenho que me submeter a Deus para que o diabo não possa controlar a minha vida. Amém?